Boa tarde aí, galerinha do segundo ano. Nós vamos aí fazer uma aula, tá, a respeito do eu racional, faz parte aí da situação de aprendizagem 1 do caderno de aluno, do caderno do aluno, ok? Onde nós vamos tratar a respeito do René Descartes e sua dúvida metódica, tá? Nós vamos fazer aqui o exercício da dúvida que foi elaborado aí pelo René Descartes, ok? O conteúdo dessa aula aí foi tirado do livro de filosofia que nós usamos em sala de aula, Fundamentos da Filosofia, do Gilberto Cotrim, ok? Entre as páginas 45 a 49 e na página 50 tem lá uns exercícios que eu vou passar para vocês realizarem. Bom, temos aqui a imagem do René Descartes, ok? Uma ilustração aqui do retrato do Descartes, aqui o site de onde eu tirei a imagem, ok? Entrem nele que é um site bem bacana, vale a pena aí vocês realizarem a pesquisa. Né? Então, para entendermos melhor aí, o René Descartes vai criar a dúvida metódica. Essa dúvida metódica aí, desenvolvida por René Descartes, vai ser um clássico da filosofia, ok? Ele vai fazer essa obra aí no século XVII. Ela é uma referência aí para o estudo da filosofia, porque nela Descartes vai nos ensinar a duvidar. Descartes cria aqui um método para a dúvida, um método que vai fazer com que as pessoas tenham ou exercitem suas dúvidas de forma metodológica. Então vamos lá aprender a duvidar. Porque a dúvida de Descartes ela é uma dúvida metódica, tá? Inicialmente porque ela é uma dúvida que tem um método, ela tem um caminho, ela é feita de passo a passo, ela é ordenada, ela é lógica, tá? Então, Descartes vai fazendo essa dúvida começar de coisas menores até a coisas maiores. E posteriormente essa dúvida se tornará radical ou hiperbólica, porque ela vai atingir a tudo, ela vai a questionar todas as coisas existentes inclusive você mesmo. Descartes vai propor que para você duvidar de fato, para você chegar à verdade, você precisa levar a dúvida ao extremo. Tá? É um jogo que Descartes faz. É um exercício, é um treino que vai preparar você para a dúvida. Tá? A dúvida é radical ou hiperbólica, como eu disse agora no comecinho, ela é extremamente exagerada, ok? Então, ela vai duvidar de tudo que existe. Tente fazer isso. Prove que você existe. A grande questão é, por que Descartes quis fazer esse exercício da dúvida? É importante nós entendermos, tá, que Descartes queria construir uma ciência verdadeira. Que Descartes queria construir uma ciência que oferecesse a ele toda a verdade. Então, durante muito tempo, como vocês vão ver aí num trecho do livro do Descartes, tá? Ele vai dizer o seguinte no seu livro Meditações, que há muito tempo ele buscou conhecer a verdade, buscar o conhecimento verdadeiro e não encontrou. Então, Descartes vai buscar aí essa formulação, vai buscar aí este projeto que possibilite que ele alcance a verdade. Bom, como eu disse no slide anterior, tá? O Descartes estava desiludido com o que aprendeu. Sabe aquela situação que você fala, nossa, o que eu fiz? Faço tudo e não consigo. Você arranca os cabelos, você xinga, você dá murro na parede, você quebra as coisas. O Descartes estava nesta situação, tá? Então, para que ele chegasse a essa verdade que ele queria construir, ele resolveu fazer o quê? Abandonar todas as suas crenças, desde as mais simples até as mais complexas. Se algo aparecesse para você e você
enxergasse nele algo duvidoso, você não poderia tomá-lo como verdade. Então, Descartes decide negar todo o seu conhecimento e buscar a construção de um novo conhecimento. A primeira determinação de Descartes é analisar todas as suas crenças, as mais básicas, e se nelas ele não encontrar fundamentos, elas são duvidosas, ou seja, elas não são verdadeiras. Então, para eu chegar à verdade, eu preciso colocar em dúvida todas as coisas que são afirmadas para mim, todas as coisas que eu conheço. Se elas não tiverem uma argumentação, uma solidificação, eu não posso tomá-las como verdadeiras. A importância desse método, tá, galera, é que as coisas que você acredita, elas devem estar bem alicerçadas, elas devem estar bem fundamentadas. Imagine uma casa em que seus alicerces são de gelo. Ela não vai se sustentar. Então, o seu argumento precisa ter aí confirmações, demonstrações de que eles são de fato verdades. Bom, aqui está a grande determinação de Descartes, tá? Vou lê-la aqui com vocês. Jamais acolher alguma coisa como verdadeira, que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos, que não se apresentasse tão clara e tão distintamente em meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. Então aqui o Descartes nos mostra, tá, que nós não devemos ser precipitados e nem ter uma prevenção em excesso. Os meus juízos e as coisas que são apresentadas a mim devem ser apresentadas de forma clara e evidente. Caso isso não ocorra, eu não posso tomar essa coisa como verdadeira. Esse critério que eu acabei de comentar com vocês aí no slide anterior vai mostrar o quê? Que o nosso amigo Descartes cria o que se chama critério da evidência, tá? Nunca tomar como verdadeiro aquilo que não parecer para você de forma clara e evidente. Se não aparecer de forma clara e evidente, este procedimento, esta afirmação é equivocada, é errada, não está baseada na razão. A dúvida sobre as ideias que nascem dos sentidos, tá? Então nós vamos retomar aí a nossa meditação inicial, como está dizendo aí no slide, tá? O Descartes começa a sua dúvida, o seu exercício de dúvida, questionando as coisas que são oferecidas pelos sentidos. Descartes, como vocês sabem, né, ou deveriam saber, espero eu que saibam, ele é um filósofo racionalista. E os racionalistas vão negar aí o conhecimento empírico como fonte segura para o conhecimento. O conhecimento empírico, tá, é todo o conhecimento que provém dos 5 sentidos. Para Descartes, os sentidos são fontes de erros, os sentidos são fontes de engano e eles não podem ser usados como fundamentação científica. A maioria das pessoas, tá, que é o senso comum, elas acreditam geralmente em tudo aquilo que elas veem, em tudo aquilo que elas tocam, em tudo aquilo que elas ouvem, ok? O Descartes vai dizer que não, que você sempre tem que colocar os seus sentidos com uma sensação de dúvida, porque as percepções sensoriais elas são enganosas. Quantas vezes vocês não se enganaram ao ver uma determinada coisa, ouvir um determinado som, enfim, né, a sentir o cheiro de uma determinada coisa. Você está, e todos nós, já nos enganamos fortemente com os nossos sentidos. Os nossos sentidos
muitas vezes nos fazem tomar decisões que não são as melhores. Aqui, só para confirmar aquilo que nós dissemos, né, que eu disse para vocês aí no slide anterior, nós temos aí quando a gente assiste um jogo de futebol, quando a gente assiste um filme, quando a gente está na rua, enfim. Eu adoro o exemplo de você estar chegando em casa, tá sentindo um cheiro de uma comida gostosa, você fala, pô, minha mãe fez a comida que eu mais amo. Aí quando você chega na sua casa, a comida está sendo feita na casa da vizinha. Né? Ou quando você vê um determinado lanche, você olha para ele e fala, nossa, esse lanche é gostoso, e você come e não gosta. Seu sentido errou. Né? Assistindo futebol, quantas vezes nós achamos que o cara está impedido e aí a câmera mostra que não está, enfim, tá? Nós temos aí várias coisas que fazem os sentidos nos enganar. Como Descartes queria construir uma ciência universal, uma ciência baseada na verdade, ele não poderia tomar os sentidos como fundamentação. Se os sentidos não erram, eu não posso fazer dele uma coisa universal, já que os sentidos são coisas individuais. Cada um de nós sente o mundo, percebe o mundo de maneira distinta. Bom, aqui um dos grandes argumentos de Descartes na sua questão da dúvida, né, da questão da existência, da questão da verdade, que é o argumento dos sonhos, né? Quantas vezes vocês já não tiveram sonhos em que vocês acordaram e disseram, cara, foi verdade? Descartes faz uma provocação e vou fazê-la aqui, né? Lembrando que essa dúvida metódica de Descartes é um jogo, ok, galera? É um exercício da dúvida. Descartes pergunta: como nós podemos ter certeza de que agora, professor fazendo essa aula, eu assistindo essa aula, nós não estamos vivendo um sonho? Ou imaginarmos a hipótese de que tudo que está acontecendo na nossa vida não faz parte de um sonho. Como eu posso provar que não estou vivendo dentro de um sonho? Aqui nas palavras de Descartes, tá? No livro Meditações, ele diz: quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito? Pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. Está na página 18 do livro Meditações, tá? Aqui está em destaque do livro do professor Gilberto Cotrim, que ele coloca esse texto em destaque. Então, quantas vezes nós não passamos por essa situação de termos um sonho e acharmos que esse sonho era real? Então, aqui Descartes está aprofundando a sua provocação, aumentando o seu jogo, né? A sua dúvida. Como se eu não tenho certeza que o que eu vivo é um sonho, e se a minha realidade faz parte de um sonho, como eu posso ter certeza de que as coisas nessa vida, em nossas vidas, são verdadeiras? Tá? Se eu não tenho certeza nem se estou acordado ou se estou sonhando, como posso chegar à verdade a partir disso? Bom, Descartes aí vai deixar de lado a dúvida que nasce das ideias dos sentidos e vai partir sobre a razão. A matemática, tá, como vocês sabem, é a das ciências mais perfeitas que existem. A matemática ela não muda. A matemática, como vai dizer o trecho aqui, esteja você acordado, esteja você dormindo, 2 mais 3 vão sempre se formar 5 e o quadrado nunca vai deixar de ter 4 lados. São verdades aí, né,
A matemática, a aritmética, a geometria são ciências que se baseiam na razão e, se forem usadas dentro dos seus fundamentos específicos, ela jamais sairá da verdade. Mas será que podemos confiar nela plenamente? Vamos ver aí mais uma provocação cartesiana. Então Descartes vai lá fazer a sua provocação. Pô, devo ter chegado aí à verdade. Quem pode contestar, quem pode duvidar de um resultado matemático trabalhado dentro das regras da matemática? Quem pode duvidar aí da clareza, né, das formas geométricas, de suas definições, de suas explicações, de seus resultados? Pô, cheguei à verdade. Será? Vamos ver. Aqui o Descartes vai falar do argumento do Deus enganador. Esse Deus enganador, segundo Descartes, ele seria um ser muito poderoso, um ser que pode tudo e que poderia nos enganar afirmando que 2 mais 3 é igual a 5. Ele podia aí manipular toda a realidade, manipular toda a vida humana, tudo aquilo que existe, fazendo com que nós acreditemos que isso fosse verdadeiro. Então, ele coloca a dúvida sobre as ideias que se originam da razão, imaginando, ok? Mais uma vez, um exercício prático, que exista um Deus enganador que pode tudo, que é tão poderoso que vai nos enganar nesses resultados matemáticos, nas formas geométricas e em tudo que existe em nossa realidade. A dúvida generalizada, é um novo argumento aí que Descartes realiza, em que ele vai colocar aí um pouco em questionamento o seu pensamento anterior. Por dois motivos, Porque isso poderia trazer problemas a ele. Ele está vivendo num período em que a igreja ainda tem grande poder, e falar que tem um Deus divino, onipotente, muito parecido com aquilo que o cristão, o Deus cristão, ele poderia ter problemas com isso. E aí ele resolve, descartar essa teoria e criar aí um novo artifício para esse processo de dúvida, que é o nosso último argumento. Você tem o argumento do erro dos sentidos, o argumento que é o argumento dos sonhos, o argumento do Deus enganador, o argumento do gênio maligno e o argumento do sonho, argumento dos sentidos, argumento do sonho, argumento do Deus enganador e o argumento aí do gênio maligno que nós vamos ver agora. Esse argumento aí do gênio maligno, esse ser manipulador, como diz aí no início do texto, ele não teria a perfeição e nem a bondade de Deus, mas ele teria muito poder, seria um ser que manipulava a nossa mente, soprando ideias erradas sobre o mundo. Quem assistiu ao filme Matrix seria algo mais ou menos assim. Nós teríamos aí um sistema de manipulação, um ser nos manipulando, que nos fazia acreditar na realidade. Tanto que o filme brinca com o argumento dos sonhos, o argumento dos sentidos, a grande matrix de um ser que gerou tudo aquilo e outro que manipula a realidade. Esse gênio maligno manipularia a realidade, trabalharia em nossas mentes para nos enganar todas as vezes que nós pensamos, todas as vezes que nós agimos no mundo. Então aqui, mas para finalizar essa parte do gênio maligno, ele poderia ser entendido, portanto, como uma figura simbólica de qualquer outra coisa. Então eu posso imaginar o gênio maligno como um diabinho que sopra as ideias na minha mente. Eu poderia imaginar esse gênio maligno como aquele ser que manipula os meus desejos, que manipula os meus impulsos, fazendo eu cometer coisas que eu não queria. Então esse gênio maligno me conduziria a práticas erradas e a enxergar o mundo de forma equivocada. Vamos
Lá para a descoberta da primeira certeza de Descartes, a sua primeira verdade, tá? Descartes, então, depois de montar aí seus 4 argumentos, né? Argumento do sonho, ou argumento do sentido, do erro dos sentidos, argumento do sonho, argumento do Deus enganador e argumento do gênio maligno, Descartes está aí mergulhado na dúvida. Descartes está aí preso na busca ou preso na tentativa de buscar a verdade. Então, ele começa a refletir sobre tudo aquilo que ele propôs e começa a oferecer a nós uma solução para a tal dúvida metódica. Então, vamos lá. Trechos aqui do livro Meditações. Eu, então, pelo menos, não serei alguma coisa, mas há algum, não sei qual, enganador, muito poderoso e muito ardiloso, que me emprega com toda a sua indústria em enganar-me sempre. Não há, pois, dúvida alguma de que sou. Se ele me engana, e por mais que me engane, não poderá jamais me fazer com que eu nada seja, e se eu pensar ser alguma coisa. Então vamos aí seguindo. Bom, Descartes está aí na sua obra Meditações, ele vai chegar a uma conclusão. Eu vou ler aqui o que o Gilberto Coutinho colocou. Em outras palavras, o filósofo percebe que, se um ser enganador o enganava, ele, Descartes, tinha de ser algo, enquanto era enganado. E se duvidava, também deveria ser algo que existia enquanto duvidava, mesmo que não tivesse corpo. Essa reflexão é resumida de duas maneiras mais clara em sua obra Discurso do Método. Então, o Descartes percebe que se tem um ser que o engana, ele, Descartes e qualquer um de nós, tínhamos que ser algo, mesmo sem a existência de um corpo. As coisas que existem são algo. Tudo que existe são seres. Tudo que existem pertencem ao mundo. E Descartes queria descobrir justamente o que ele era de fato. E nós vamos tentar ver aí o que Descartes propõe, ok? Então vamos lá nas palavras de Descartes. Enquanto eu assim queria pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que essa verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão segura, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar. Julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então vocês aí que vão prestar provas de vestibular mais à frente, qual é a verdade de Descartes? Eu penso, logo existo, ok? Então para Descartes, o que faz o ser humano existir, o que faz o ser humano se evidenciar como ser humano, como ser, é a sua qualidade de pensar. Ok? Então ele vai explicar aí de forma mais detalhada essa situação aí da existência. Então, como descoberta da primeira certeza, né? Se eu duvido que meus sentidos me enganem, eu faço isso porque penso. Se eu duvido ou questiono se estou acordado, se estou dormindo, sonhando, eu faço isso porque penso. Se eu duvido, imagino e elaboro um ser, um Deus enganador, que tudo pode, que é tão poderoso, que pode me enganar a todos sempre, eu faço isso porque eu penso. Se eu duvido de um ser que manipula minha mente, acho que ele manipula minha mente e questiono a respeito disso, eu faço isso porque penso. A partir daí, nós vamos ter a célebre conclusão que nós já vimos aí no slide anterior sobre o penso, logo existo.
Tá? Então, para Descartes, o ato de pensar é aquilo que fundamenta a nossa existência. Nós somos seres pensantes. Se nós questionamos o mundo, se nós duvidamos, se nós fazemos coisas de reflexão, nós fazemos isso porque temos a capacidade de pensar. Eu sou um ser que pensa. Tá? O que define a existência para Descartes é a nossa capacidade de existir, de pensar, de refletir, de questionar o mundo em que vivemos. Tá? Então, a descoberta da primeira certeza é esta, que eu sou um ser que pensa, eu sou um ser que existo, penso, logo existo, ok? Bom, aí, galerinha, para fechar, vocês vão responder na página 51 do livro as questões de 5 a 12, ok? Começa da questão 5 e vai até a questão 12, vocês vão responder. Podem responder aí, qualquer dúvida, só me procurar. Abraço.